A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, quando examinamos pela sua misericórdia e graça, mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito, para que juntos possamos compreender a sua vontade, para que possamos fazer o que agrada ao nosso Senhor e nosso Deus Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos hoje, no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21, a palavra de Deus assim nos diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui, nós já falamos em uma oportunidade anterior, a respeito do que é mundano e do que é santo, do que é carnal, do que é espiritual. Aqui são as obras da carne. Nós vemos aqui algumas atitudes do ser humano que desagradam a Deus. Às vezes a pessoa tem tanto cuidado em não praticar um pecado, porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. A pessoa tem tanto cuidado em não praticar um tipo de pecado, se esquecendo que pecado é tudo que desagrada a Deus. Então tem gente que acha que o pecado de adultério, por exemplo, é pior do que o de mentira, ou que a idolatria seja pior do que a inimizade, ou feitiçaria pior do que a emulação, do que a ira, do que pelejas. Aqui está dizendo que qualquer que pratica qualquer uma dessas obras aqui, ou coisas semelhantes a essas, não herdará o reino de Deus. Então, seja qual for o pecado, nós temos que ir nos libertando, temos que pedir a Deus que nos vá libertando das correntes que nos seguram neste mundo. Nós temos que viver o reino celestial. É chegado a vós o reino dos céus. Então, reina sobre nós o Rei Jesus. E aqui está dizendo que as obras da carne são bem claras, manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E nós vemos aqui uma das coisas que eu quero falar hoje com os irmãos, meditar juntamente com os irmãos, é a respeito da inveja. A inveja, muitas pessoas sequer sabem o que significa inveja. O que é ter inveja, ser invejoso? Aí nós vamos nos socorrer do dicionário da língua portuguesa. Inveja diz assim: desgosto ou pesar pelo bem dos outros. Desgosto ou pesar pelo bem dos outros. A pessoa fica desgostosa, pesarosa, porque o outro está indo bem. Desgosto ou pesar pelo bem dos outros. Desejo violento de possuir o bem alheio. Então, a inveja, na verdade, é um mal-estar que a pessoa sente por ver o irmão, a irmã, por ver a pessoa, o seu semelhante, abençoado, prosperar. E eu já tive a oportunidade de ver pessoas, quando contempla alguém que está passando por dificuldades e tal, ele não consegue esconder o sorriso, a alegria de ver a pessoa, o seu semelhante, muitas vezes o seu irmão, passando por dificuldades. Não consegue esconder o sorriso, a alegria de ver o sofrimento alheio. Isso é inveja. Inveja é do demônio, é da carne, não vem de Deus, desagrada a Deus. É o pesar, é o desgosto, é uma dor intensa, interna que a pessoa sente por ver o bem dos outros. Em vez de dar glória a Deus, a palavra diz o quê? Se alegre com os que se alegram, chora com os que choram e se alegre com os que se alegram. Nós temos que ter esse Espírito de Deus em nossa vida, o Espírito Santo em nossa vida. Não podemos dar lugar à obra da carne. Veja aqui no Evangelho de São Marcos,
no capítulo 7, os versículos 20 ao 23, a palavra de Deus diz assim, e dizia, aqui é a palavra do Senhor Jesus, né? O que entra no seu coração, no versículo 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, se na tua vida, você que está ouvindo esta mensagem neste dia, porque Deus te colocou aí para ouvir esta palavra, você tem que zelar pela obra do Espírito Santo, as obras de Deus, as obras do Espírito, as obras celestiais. Deus preparou essas obras celestiais para que os servos deles andassem nelas, diferente da obra da carne. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina. Inveja é uma coisa que mata o ser humano, faz com que todas as coisas ruins aconteçam na vida da pessoa que tem inveja. Veja em Mateus capítulo 27, o versículo 18 diz assim, os versículos 17 e 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Os religiosos daquela época do Senhor Jesus, os sacerdotes, os instruídos na palavra, os escribas, tinham inveja de Jesus. E eles entregaram Jesus por inveja. Acharam um motivo dentro da lei, porque violou o sábado, porque se fez igual a Deus, mas queriam matá-lo por inveja. Entregaram a Pilatos por inveja. E aquele que sente inveja é a mesma coisa que aquelas pessoas que traíram Jesus, que entregaram Jesus para ser crucificado, para ser morto, por inveja. Veja ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, a palavra de Deus nos diz assim, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Isso o apóstolo Paulo escrevendo, dirigido pelo Espírito Santo, à igreja de Corinto, uma igreja abençoada, com muitos dons. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissoluções, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então veja bem, se você não sente prazer e alegria na bênção do teu semelhante, seja da tua igreja, você não tem igreja, mas é costume das pessoas falar da minha igreja, só tem igreja Jesus Cristo, que é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva do Cordeiro. Se na tua congregação, no lugar onde você congrega, as pessoas estão sendo abençoadas espiritualmente, materialmente, recebendo dons de Deus, e você tem amarga inveja no teu interior, no teu íntimo, você é carnal, você não se converteu ainda. Você precisa entender que você precisa se converter. Converter é mudar de rumo, mudar de direção. Você tem caminhado segundo a carne, não segundo o Espírito. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja espiritual. E você tendo inveja de alguém, você é carnal, você não é convertido. Você quer que a pessoa sofra, você quer que a pessoa seja derrotada. Quantas vezes eu já ouvi, essa igreja vai fechar, tem que fechar essa igreja. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, se ele quiser fechar, ele fecha. Mas a pessoa que está desejando isso, está andando segundo a carne, não tem Deus no coração. Não tem de forma alguma. Como que uma pessoa dessa ou espera que Deus responda às suas orações? Então você, querido irmão, querida irmã, você que ouve neste dia, medita bem na tua vida, porque você vai dar conta de você mesmo. O Senhor tem me trazido aqui para instruir você, para instruir a muitas pessoas, e eu também sou abençoado com tudo isso, para que possamos seguir o caminho certo, o caminho que conduz à salvação. Só tem um caminho, não tem dois, só um.
Não é essa igreja, aquela igreja, é Jesus o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for pelo nome do Senhor Jesus Cristo, se não for pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos entender, compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor Jesus para com a nossa vida. Vamos ver ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 a 5, a palavra de Deus diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, doutrina é ensinamento, e com o ensinamento que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Não sou eu que estou te mandando apartar dessas pessoas, não. É o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Porque essas pessoas que não têm Deus no seu coração, não se conformam com o ensinamento santo da palavra, que é segundo a piedade, não se conformam com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é soberbo, não sabe nada. Pode ser uma pessoa muito inteligente, materialmente falando, pode ser uma pessoa muito bem situada financeiramente, culta, muito educada, mas se não tem o conhecimento da palavra, não aceita o evangelho, é soberbo e nada sabe, delira, está como que louco acerca de questões e contendas de palavras, fica contendendo, e a palavra de Deus não é para contender, ou você aceita ou você não aceita, não queira me convencer de que você está certo, e eu não quero te convencer de que eu estou certo. Você tem que ser revelado pelo Espírito Santo, assim como eu tenho que ser revelado pelo Espírito Santo, e se o Espírito nos revela, nós não temos mais desculpa perante Deus. Eu já entendo a palavra de Deus, eu faço se eu quiser, você faz se você quiser, e Deus está te ordenando, faça a minha vontade para que você venha morar aqui comigo. E aqui ainda vai mais longe essa mensagem aqui. Está dizendo assim, que dessas pessoas nascem contendas de palavras, de onde surgem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos. Então, dentro de uma igreja, às vezes, dentro de uma congregação, alguém quer se colocar como superior aos outros. Eu sei mais, eu sou o pastor presidente, eu sou o missionário fulano de tal, eu sou o apóstolo, e se tiver algum título maior ainda, eu sou isso aí. E por causa disso, todo mundo tem que me ouvir, porque está tudo errado, não é assim não. Maior é Jesus, nós não somos nada, somos pó. Precisamos servir a Deus segundo a sua vontade. Então, aparta-te dessas pessoas, afasta dessas pessoas. Ah, mas eu tenho que sair da igreja? Não, igreja é um corpo espiritual. Se você faz a vontade de Deus, não importa onde você está, você faz parte da igreja. Você entendeu? Não é um título que o homem colocou, um estatuto que o homem criou, que vai obrigar Deus a salvar alguém, não. Nós vamos ser salvos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e para a glória. Precisamos entender essas coisas. Vamos ler em Tiago, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, diz assim: mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Olha o que a inveja faz na vida da pessoa. Desvia a pessoa da salvação de tal forma que toda obra maligna e perversa fica na vida da pessoa. Vamos encerrar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4 ao 8, diz assim: o amor, que é o contrário dessa obra carnal terrível, o amor é sofredor, é benigno, só quer o bem. O amor não é invejoso. Quem tem inveja não tem amor, quem tem amor não tem inveja. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, respeita todos, não se ensoberbece, não se coloca acima dos outros,
Não se porta com indecência, mas sempre é decente. Nunca ninguém tem nada para falar do servo de Deus, da serva de Deus, que anda decentemente perante as outras pessoas. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha, eu acho que tal pessoa fez isso contra mim. Não estou suspeitando nada, está tudo na mão de Deus. Não suspeita mal, não folga com a injustiça. Aí, tá vendo? Olha lá, é uma injustiça e a pessoa ficou alegre com a injustiça. Não, a pessoa folga com a justiça, não a justiça do mundo, a justiça de Deus, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, querido irmão, querida irmã, na nossa vida, na vida de todos os que amam a volta do Senhor, e vamos todos morar com Ele, graças a Deus. Deus te abençoe a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.